É quinta-feira! É quinta-feira! É quinta-feira! É quinta-feira! É quinta... É quinta-feira, meu povo! Tá chegando terça-feira, bora fazer o nosso esquenta, bora conversar bastante sobre São Paulo Futebol Clube nesta terça-feira para falar de São Paulo Futebol Clube. Como é que tá? Como é que tá a sua... É sacanagem, deu uma de craque Neto aqui. Lembra da Pão, como é que tá? Como é que tá a sua... rapaz, da craque Neto, grande craque Neto, que inclusive na quinta-feira a Ferreirinha vai fazer o Neto cumprir a promessa, porque vai ser 3. 3 gols do Ferreirinha. Será que eu tô muito animado? Eu tô preocupado, por quê? No ano passado, no mesmo fatídico dia 25, contra o Botafogo, no estádio do Morumbi, eu estava lá. Inclusive, não estarei na quinta-feira. Se eu não estiver na quinta-feira e o São Paulo passar, meu irmão, sabe quando eu vou voltar pra cobrir um jogo de Libertadores no São Paulo no estádio? Mas nunca mais. Se não passar, eu volto. Aí que o problema não sou eu. Entendeu? Aí o problema, beleza, aí não sou eu. Agora, se passar no dia 25, nas quartas, meu irmão, aí o problema sou eu. E nunca mais adentrarei el Estádio del Morumbi para fazer uma cobertura de quarta de final de Copa Libertadores da América. Está avisado, certo? Bom, como é que tá a expectativa de vocês? Bora falar bastante sobre esse jogo. Expectativa do São Paulo é de ter aí o Lucas e o Oscar para essa partida. A expectativa dos dois terem uma minutagem dentro de campo, né? Podem ajudar principalmente visando um segundo tempo, mas a titularidade dos dois é praticamente incerta. São Paulo, o Crespo está tentando trabalhar o mental dos jogadores para essa partida, tem feito alguns trabalhos ali justamente para tentar pegar esse lado mental, para tentar trazer os jogadores para realmente esse clima de Libertadores, né? Esse clima que realmente faz com que o São Paulo entenda que é um jogo decisivo, que é um jogo de caráter decisivo, entendeu? O Fusarca Tricolor já falou aqui, ó, fala Alex, beleza, já temos uma boa notícia, hein? O pé gelado já não vai, o pé gelado do jogo contra o Botafogo não estará lá. E se passa, eu quero que passe. Problema, se eu não precisar ir mais pro estádio, pro São Paulo ser campeão, eu faço esse sacrifício, meu irmão. Não tem problema. Eu vou lá em jogo de Paulista, vou em Brasileiro. Se bem que contra o Botafogo ganhamos. Eu fui o último. Inclusive, a última vitória do São Paulo, eu estava presente contra o Botafogo. Mas em Libertadores tem essa sina, meu amigo, eu não estarei. Não estarei no estádio do Morumbi numa eventual semifinal também, se passar, porque o pé gelado, cá estou. Mas estava numa animação também para o jogo contra o Botafogo, eu estava muito confiante, até mais confiante do que contra a LDU, é verdade. Acho que, pô, a gente venceu lá 0-0 e tudo, então minha confiança estava lá no talo pra gente passar. Falei, meu irmão, Morumbis, 60 mil cabeças, 60 mil vozes, não vai engolir o Botafogo. E não foi assim. Mas minha expectativa para esse jogo tá boa e eu espero que a gente conquiste ali a classificação. Eu acho que é bem plausível, tá? O meu medo é que a minha racionalidade tá falando em pênaltis. E meu amigo, contra o Atlético Nacional, eu já tive quase um infarto, tive um pré-infarto. Então, meu amigo, por falar em infarto, falar de gente velha aqui, sacanagem, brincadeira, sacanagem. Boa noite, senhor Lídio Teixeira, como o senhor está? O senhor que ainda está em praias santistas, né? Em praias, em locais praianos, não é mesmo, senhor Lídio Teixeira? Estou animado demais para esse jogo ou esse jogo realmente pede essa animação? Não, você tá mais que certo. O jogo pede animação. Aliás, né, o cara vem pra praia, pobre quando vem pra praia é aquela desgraça, né? Porque chove, tá chovendo, você não tá entendendo. Caiu um temporal no sábado, depois do jogo do Santos, eu peguei um temporal para voltar para casa. Falei, meu Deus do céu, ver essa merda desse time jogar o que jogou, eu perder, eu ver os Santistas zoando, né? Porque tava no meio da Aí torcida dos você caras. convence a patroa, É, você faz todo o movimento, né? Você fala, não, ó, tem o jogo domingo, mas calma, amor. Por quê? A gente vai na sexta, vai pegar uma praia, a gente vai voltar só na quarta-feira. Aí ela fica toda animada, aí você fala, pô, ganhei. Só que aí, né, é. chuva, temporal.
frio. Fiquei arrumando a casa. Ah, que grande coisa. Bom, o bom é que a experiência deixa a gente fica tranquilo para esses momentos de futebol assim, né? Estou bem calmo esperando o jogo de quinta-feira. Não estou igual a moçada que tá preocupada com o jogo. Estou bem tranquilo, sabe? Não estou nem tremendo, nada. Que nada, rapaz, a expectativa é grande, rapaz. Essa quinta-feira não chega, rapaz. Chega terça, chega sexta, mas não vai chegar quinta. Mas Então, o meu prognóstico é mais otimista do que o seu. Você está achando que vai ser 2-0? Aliás, o seu palpite é o mesmo do Fabião. Ontem na live ele falou também que a expectativa dele vai ser 2-0 e olha lá, ainda no sufoco, naquele jeito, vai para os pênaltis e ele acha que vai classificar. Mas eu não, eu tô achando que vai ser uns 4-1. Tô achando que vai ser 4-1 pro São Paulo. Que Deus lhe ouça, senhor Ilídio Teixeira. Eu tô até preparando a minha voz para gritar gol, porque 4 gols gritando na emoção vai ser Vai fera. ser dose, vai ser complicado. Daqui a pouco a gente vai falar do time, eu tô achando que vai vir um time diferente aí, viu? Não sei. Opa! Não, já fala aí o que você acha, sua opinião. Eu vou trazer informação depois, eu quero saber Não sua é opinião. informação, não é informação. O seu feeling, a sua impressão. É feeling, não é informação. Eu acho que o Oscar vai entrar jogando. Rapaz! Mas ele vai tirar quem? O Rodriguinho? O Rodriguinho foi muito mal contra o Santos. Tudo bem, todo mundo foi mal contra o Santos, tirando o Yang, né? O goleiro foi bem, rapaz, você acredita? O menino foi bem. No gol, acho que ele poderia ter saído, né? Aproveitado os 2,50 metros de altura que ele tem, ele poderia ter tentado cortar a bola. Mas eu acho que ele acreditou tanto que a zaga ia atirar, que na hora que ele viu já era tarde demais. Mas eu achei que ele foi bem, cara. Eu gostei da apresentação do Yang. Não gostei do Mailton, não gostei do Tolói, não gostei do Wendel. Não gostei também. Nem o Alisson, cara. O Alisson que vinha jogando bem, depois se machucou e agora tá na decadência, né? Também não jogou bem. Mas para falar a verdade, o Santos estava. O que eu sentia lá? O torcedor santista no final do jogo estava muito aliviado, porque eles sabiam que era um jogo que eles precisavam ganhar pelo fato de que o São Paulo estava muito desfalcado, o Sport ganhou, então quer dizer, os times de baixo ganharam, então ele era um jogo importante para eles, Santos, ganhar. Então, mesmo eles goleando por 1-0 ali, eu sentindo no torcedor santista o alívio, ali você viu os caras se abraçando, se beijando, quando acabou o jogo, então a tensão pro lado deles era muito grande, né? E o São Paulo, eu não gostaria de dizer para você que estava jogando com pensamento em quinta-feira, mas também não podemos descartar que possa ser isso. Eu acho que também o Crespo mexeu muito no time. Gostei do Negruti. Para quem não joga nunca e jogou improvisado ali de zagueiro, acho até que, sabe, não comprometeu, vamos dizer assim. Para quem nunca joga e jogou improvisado, achei que até que ele foi bem. Queria ver ele na posição dele mesmo ali, de volante, né? Quando o Luan machucou, ele poderia ter feito uma alteração mais ousada, né? Mudado o esquema para 4 zagueiros, sei lá, para 2 zagueiros, né? 4-4 alguma coisa, ou 4-3-3, e ter colocado o nosso querido Negruti lá na volância. Ficava o Negruti, o Marco Antônio e o Bobadilha, aí, sei lá, colocava o Luciano, o Rigoni, sei lá, colocasse o Dineno, é o que tinha, né? O Dineno ou o Luca, ele poderia colocar um dos dois. Eu acho que ele poderia ter feito essa alteração ali naquele momento. Não sei se você ouviu. Eu falei assim, que ele poderia, naquela hora que o Luan machucou, ele poderia ter colocado ou o Dineno ou o Luca, porque assim, ele poderia colocar o Luca, né? Mas como ele não está colocando o menino para jogar, ele poderia ter colocado o Dineno e jogava com o meio de campo, com o Negruti de volante, Marco Antônio Bobadilha, e jogava com o Luciano, que estava uma bosta também, mas fazer o quê? É o que tem, Rigoni, e jogava com o Luca ou com o Dineno lá no ataque, sabe? Eu acho que ali ele poderia ter feito isso, porque o que acontece? O Santos ganhou o jogo no meio de campo. Aquele Rolaiser lá jogou muito, Rolaiser lá, sei lá, uma coisa assim o nome do menino. Aquele cara jogou bem mesmo, viu? E o time do Santos estava. Você vê que o Santos estava com vontade, precisava ganhar o jogo, estava jogando com vontade, ia em todas as divididas, que é o que a gente espera do São Paulo na quinta. Eu tenho certeza que o São Paulo vai fazer isso na quinta, vai pressionar, vai correr atrás, isso eu tenho certeza que vai acontecer. Precisa ter calma para fazer os gols. São Paulo anda perdendo muito gol, né? Então
precisa ter calma ali na hora que tiver na hora da decisão ali, na hora de chutar, para tentar fazer o gol. Então eu acho que o Oscar vai entrar no meio de campo, eu acho que vai ser Ferreirinha e Luciano no ataque. Rapaz, será que teremos Oscar entre os títulos? Informação de. Mentira, sacanagem, sacanagem. É feeling, é feeling, é feeling. Então, a informação que eu, Alexander, tenho. Daqui a pouco a gente vai entrar sobre o Oscar. Vamos falar do jogo mesmo. Cara, eu acho que é jogo para o São Paulo, assim, contra o Atlético Nacional, mas o Atlético Nacional é um time infinitamente melhor do que a LDU, para se falar a verdade. Contra o Atlético Nacional, o São Paulo tem que tirar a lição dos primeiros 20 minutos. Que foi aquele abafa com 1 minuto de jogo, foram 3 grandes chances criadas. Né? Então, é esse abafa, é abrir o placar logo, com 15, porque a torcida do São Paulo, esse ano, não sei, eu tô sentindo uma mudança de característica. A torcida do São Paulo tá um pouco impaciente quando as coisas não acontecem. Diferente daquela vibe de 2023, por exemplo. Para mim, inclusive, a maior vibe de torcida do São Paulo foi 17 e 23. Para mim, foram anos assim que, minha nossa, eu nunca vi a torcida tão mobilizada por algo. E com 15 minutos tem que estar 1-0. Tem que estar 1-0, porque aí, pelo menos, se você não conseguir fazer o segundo ainda no primeiro tempo, você consegue descansar no intervalo e voltar com tudo para os últimos 45 minutos para tentar fazer o segundo. Então, para mim, a receita é fazer 15 minutos, 1-0. O lindo, né? Com 15 minutos está 2. Né? Mas eu acho que assim, essa LDU vai para retranca. E acho que o São Paulo tem que sufocar, tem que surpreender os caras, tem que deixar sabe aquele jogo que o zagueiro ora com o olho arregalado com o outro ali, fala, tenta arrumar o time. Então o São Paulo tem que ir pra cima. Tem que ir com a mentalidade de só jogar no campo da LDU, de ir pra cima, de amassar os caras, aproveitar a vibe que vai ser muito forte do São Paulo. O São Paulo vai ter a recepção de novo, vai ter aquela festa que a gente já conhece do São Paulo. Então, acho que é pegar esse ânimo do ônibus e abafar, fazer com que realmente os caras sintam aí essa energia e fazer com que realmente o São Paulo consiga rapidamente abrir o placar. Acho que a receita do São Paulo é abrir o placar logo, é abrir o placar cedo, para não deixar até o próprio ânimo dos jogadores, sabe? Porque você com 1-0 no placar, você vai ter aí a oportunidade até o fim do jogo, você tá vivo. Você abre o placar cedo, mas aí por algum motivo a LDU fica retrancada, você não consegue, e aí você só vai conseguir lá para os 40, 45 do segundo tempo, você consegue mais um gol, você leva para os pênaltis, pelo menos. Então, acho que a receita do São Paulo tá crucial, é crucial passar principalmente pelos primeiros 15 minutos, é abrir o placar cedo logo, porque aí vai entrando aquela aflição, vai dar, vai conseguir tudo. Então acho que é mais ou menos por aí. Não sei como é que o Ilídio pensa, se ele pensa diferente. Não, o ideal seria realmente fazer nos primeiros 15 minutos, né? Contra o Nacional fizemos em menos de 5 minutos, fizemos 1-0 e depois o time parece que deu uma queda, deu uma acomodada no jogo. É isso que também não pode, né? Como o Rodrigão colocou aqui, o Crespão da Massa vai ter que colocar na cabeça dos jogadores que não adianta não vai fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro. Então, tem que ter paciência para fazer esse primeiro gol. É isso que você falou. Tomando o gol, o time da LDU pode ali dar uma desestabilizada e aí o São Paulo tentar ampliar o resultado. Né? Eu acho que a LDU não vai vir aqui de peito aberto, realmente ela vai jogar na defesa ali, explorando contra-ataques. Ela tem aquele cara que fez o gol, que agora esqueci o nome dele. Ramírez? O Ramírez, que é rápido, é um cara rápido, e eu acho que é o principal jogador, assim, eu acho que é o jogador que mais preocupa na realidade, né? Pelo que eu vi nesse primeiro jogo, pelo menos foi o jogador que mais me preocupou. O time do Atlético Nacional, ele tinha 3 caras bons. Ele tinha o Inestrosa, ele tinha aquele cara que perdeu os 2 pênaltis, mas tirando os pênaltis o Cardona, tirando os pênaltis, ele que estava coordenando o time todo ali, e tinha mais o centroavante ali. E ainda bem que eles venderam o Viveiros para o Atlético Paranaense, que aí seriam 4. Né? Rapaz, que esse Viveiros é bom de bola. Ele é bom de bola. Então os caras não têm essa quantidade de bons jogadores. Eu achei lá os zagueiros dele bem fraquinhos, tá? O São Paulo não fez o gol ali porque faltou caprichar.
O Luciano tá numa queda aí, ó. É dia do Luciano. Você que ama o Luciano, é dia do Luciano mostrar agora. Esse é o jogo que o Luciano vai ter que mostrar agora muita personalidade, porque ele vai ter que jogar bem. Ele não está jogando, ele vai ter que jogar bem esse jogo. Vai ter que ser aquele talismã que ele sempre foi ali em jogos importantes. Então amanhã é um jogo. Amanhã não, desculpa, quinta-feira é um jogo que o Luciano vai ter que aparecer mais do que qualquer um ali, porque a gente vai depender muito dos arremates dele, né? Ele é o melhor jogador que chuta no São Paulo, é o Luciano. Você vê que o Ferreirinha, ele cria a porra da rede, ele faz o mais difícil. Aí na hora de chutar, chuta pouco, parece que a chuteira dele tem pantufa. É uma pantufa com a desgraça, não vai com força a bola dele, não tira dos caras, chuta em cima do zagueiro. Mas eu acho que o Ferreirinha vai entrar jogando mesmo assim, porque o Ferreirinha, ele consegue quebrar as linhas. Engraçado, ele tem um drible muito particular, assim, um drible que ele sempre faz, mas os caras não pegam ele no drible, né? Até é engraçado isso. E acho que vai jogar o Enzo Dias, que o Wendel, pelo amor de Deus, dá no saco. Acho que o Cedric, acho não. Tenho certeza que o Cedric vai jogar, porque ele foi pouco. Não é certeza, não? Não é certeza, não. Mas ele não melhorou lá da. O que esse português comeu? Tá mais ou menos lá, viu? Tá mais ou menos. Esse português comeu o quê? Urubu estragado? Ah, é isso. É, Né? É porque eu achei que ele não jogou contra o Santos, que era certeza que ele ia jogar. Então, o Mailton no jogo contra o Santos foi um pouco broxante, vamos dizer assim. Não foi decepcionante, foi. porque é um jogo só, né? Mas eu esperava mais do Mailton nesse jogo contra o Santos, tá? Mas tudo bem, ele estava marcando ali o principal jogador do Santos, que era o Guilherme e tal. Não estava o Neymar, né? Então o Guilherme ali assume esse protagonismo, principalmente quando o Neymar não está. Mas mesmo assim, achei que o Mailton poderia ter rendido mais. Ele e o Rodriguinho, achei bem abaixo os dois. Eu esperava bem mais dos dois. Também esperava dos dois, esperava bem mais.